Boa tarde. É a tarde do Lazareto, a obra mais cara de sempre da Câmara Municipal do Funchal. Corre o risco de ficar rapidamente desatualizada e de não cumprir com as novas diretivas de Bruxelas. O aviso é deixado por Pedro Vaz, deputado da Comissão de Ambiente e Energia na Assembleia da República e antigo administrador da Águas de Portugal, que visitou a nova infraestrutura esta manhã. O especialista alerta que a estação de tratamento ficará obsoleta em muito pouco tempo face às novas exigências aprovadas pela União Europeia em 2024. É sempre importante fazermos estes investimentos no sentido de melhorar o tratamento das águas que depois deixamos no meio ambiente. Em todo o caso, o país tem que se preparar. O país, as autarquias, todas as entidades que gerem estas infraestruturas têm que se preparar para a implementação de uma nova diretiva que já estava a ser discutida há uns anos no Parlamento Europeu e que foi aprovada em 2024, no sentido de aumentar o tratamento, designadamente quando a gente depois devolve a água ao meio ambiente. O que significa que, num período muito curto espaço de tempo, esta infraestrutura vai se tornar obsoleta. Pedro Vaz lamenta a falta de planeamento e de visão numa obra que custou cerca de 18 milhões de euros e foi desenhada para durar várias décadas. O deputado nota que a estação se fica apenas pelo tratamento primário, desperdiçando a oportunidade de aplicar um nível secundário ou terciário que permitiria, por exemplo, reaproveitar muita água para a rega de espaços verdes em toda a cidade. Quando planeamos estes investimentos, são investimentos duradouros, devemos ter sempre em atenção esse tipo de questões, no sentido de estarmos sempre pelo menos um passo à frente da realidade, porque isto são infraestruturas de 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas realçar que é sempre importante fazermos este tipo de investimentos, o investimento primário. Uma vez que não havia, só havia um pré-tratamento, haver agora um tratamento primário é relevante, mas, quer dizer, poderia ter sido feito, designadamente, por exemplo, na ilha há muitos aspersores, fazer um tratamento um bocadinho melhor, secundário ou terciário, para, por exemplo, permitir fazer a rega com a água que sai desta hectare, cerca de 10 hectómetros cúbicos ano. Poderia ser usado, por exemplo, para fazer essa rega dos espaços verdes. E quando falamos de resiliência hídrica, temos que olhar para todas as particularidades. Deputados da Comissão de Ambiente e Energia que prosseguem a visita à região. Problemas com o saneamento básico que não se esgotam na capital madeirense e estendem-se também ao concelho vizinho de Santa Cruz. O PSD Madeira exige explicações sobre os sucessivos focos de poluição associados à ETAR do Caniço e já deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira com um pedido de audição com caráter de urgência para chamar a Presidente da Autarquia e o Diretor Regional do Ambiente. Após uma visita ao local, a deputada Rafaela Fernandes denunciou aquilo que classifica como um verdadeiro atentado ambiental. O Partido Social Democrata está muito preocupado com a situação de descargas que é reiteradamente feita por parte desta instalação que está sob a gestão da autarquia de Santa Cruz e, nesse contexto, temos uma iniciativa a entrar na Assembleia, que é um pedido de audição parlamentar, para ouvirmos a Sra. Presidente da Câmara e também o Diretor Regional do Ambiente, face àquilo que todos podemos verificar quando acontecem estas descargas, porque coloca uma situação grave do ponto de vista de atentado ambiental. E por isso nós hoje estamos aqui no local onde essas descargas acontecem de forma muito estranha, porque tecnicamente temos dúvidas da sua eficácia e a prova, a evidência durante todo este tempo é os constrangimentos que temos depois para os banhistas, para quem pratica mergulho. Portanto, é tempo de termos da parte da JPP uma resposta eficaz naquilo que é a responsabilidade enquanto estão na autarquia, quando são tão defensores da causa ambiente ao nível regional, mas na autarquia onde são governança, onde têm responsabilidades governativas, infelizmente não têm tido ao longo destes anos nenhuma solução eficaz para resolver este grave problema, que não só é uma questão ambiental, mas é também uma questão de saúde pública. Hélia Ascensão e Yara Oliveira, que deverão prestar esclarecimentos em breve na Assembleia Legislativa da Madeira. O vento voltou ao final da manhã desta quarta-feira a condicionar o tráfego aéreo no aeroporto da Madeira, numa altura em que a operação aérea tinha retomado a normalidade. Depois de uma manhã relativamente estável, as rajadas voltaram a intensificar-se
dificultando as manobras de aterragem e obrigando várias aeronaves a permanecerem em espera no espaço aéreo da região. Entretanto, o balanço da passagem da depressão Regina pelo aeroporto da Madeira revela números de enorme impacto. Só entre segunda e terça-feira, as rajadas de vento forte obrigaram ao cancelamento de 176 voos, afetando de forma direta cerca de 35 mil passageiros. No que toca à meteorologia, a situação é de franca melhoria. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já retirou o aviso de vento forte que vigorava para o arquipélago. Ainda assim, as rajadas ultrapassaram a barreira dos 100 km por hora em vários pontos da Madeira e do Porto Santo, atingindo um máximo impressionante de 143 km por hora no chão do Arieiro. A rede de estações meteorológicas registrou ainda ventos de 118 km por hora no Caniçal e de 102 no aeroporto do Porto Santo, valores que justificaram aviso laranja até às 9 da noite de ontem. Para trás fica ainda a noite mais fria deste outono e inverno no arquipélago. As zonas montanhosas amanheceram ontem cobertas de neve, com a estação do Pico do Arieiro a registrar uma temperatura mínima extrema de 2,9 graus negativos pelas 5 da manhã, mantendo-se abaixo de zero durante todo o dia. No Funchal, os termómetros desceram aos 10,9 graus. A intensa queda de neve obrigou a Direção Regional de Estradas a encerrar o trânsito na estrada entre o chão das Aboboreiras e o Pico do Arieiro. E na estrada, a partir do Terreiro da Luta, em direção ao Poiso, estão igualmente intransitáveis a estrada da Meia Serra, o trajeto do chão da Lagoa ao Poiso e ainda os acessos entre os Estanquinhos e a Bica da Cana, da Malhadinha ao Pulo da Serra e do Pico das Pedras à Achada do Teixeira. Todas estas estradas vão permanecer fechadas até que as condições meteorológicas melhorem e a segurança dos automobilistas esteja totalmente garantida. Para já mantém-se ativo um aviso amarelo para a costa norte da Madeira e para a ilha do Porto Santo, justificado pelas previsões de forte agitação marítima. A cobrança de taxas aos imigrantes madeirenses nos percursos pedestres elevadas marcou o arranque do debate parlamentar desta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira. O Partido Socialista e o Juntos pelo Povo apresentaram votos de protesto contra as regras atuais que obrigam a diáspora a pagar para aceder aos trilhos. Paulo Cafofo considera a situação profundamente injusta. As atuais regras de acesso aos percursos pedestres classificados continuam a tratar os madeirenses residentes no estrangeiro como se fossem turistas na sua própria terra. Mantém-se a obrigatoriedade do pagamento, apesar das alterações recentes à portaria, e isso é algo profundamente injusto. Falamos de cidadãos que nasceram na Madeira, ou que são seus descendentes, que mantêm laços familiares, culturais e afetivos profundos com a região e que sempre que regressam à Madeira sentem a Madeira como a sua casa. Infelizmente, para os povos madeirenses ainda continuam a haver constrangimentos como a obrigatoriedade de inscrição. Por isso apelamos ao Governo Regional para que passe das intenções vagas e encontre com urgência uma solução concreta, justa e inclusiva, que isente os madeirenses residentes no estrangeiro do pagamento para o acesso aos percursos pedestres classificados. Pelo JPP, Rafael Nunes foi mais longe nas críticas e falou de 3 grandes obstáculos da atual portaria. O primeiro é a inscrição obrigatória na plataforma Simplifica e a exigência da apresentação do cartão de cidadão para comprovar a condição de residente, numa lógica burocrática redundante, numa lógica burocrática desnecessária, uma vez que o próprio cartão de cidadão já contém todas as informações relativas à residência, sendo por si só suficiente para comprovar essa condição. O segundo obstáculo, mais grave ainda, é a intenção de limitar vagas para madeirenses a 5%. Portanto, na prática, por cada 100 turistas que percorrerem os nossos percursos, serão autorizados 5 madeirenses. Uma limitação inadmissível do acesso dos madeirenses aos percursos na sua própria casa. Mas tal discriminação é ainda maior para a nossa diáspora, para os milhares de madeirenses espalhados por este mundo fora, que neste momento são de facto tratados como estrangeiros na sua própria terra, são obrigados a se registar e a pagar
como se de turistas se tratassem. Têm de se registrar e pagar a entrada nos percursos da sua própria terra. Uma exclusão que não é apenas injusta, é vergonhosa. E é vergonhoso que esta Casa admita e baixe a cabeça a esta situação. Na resposta, a bancada do PSD rejeitou as acusações e apontou o dedo ao populismo da oposição. O deputado Carlos Fernandes classificou o tom do PS e do JPP como alarmista e enganador. Em parte alguma da portaria está escrito que os imigrantes madeirenses estão impedidos de usufruir dos percursos da nossa região, ao contrário do título alarmista e enganador que estes dois partidos escolheram para os seus votos. Pergunto então, por que razão estes dois partidos não protestam pelo facto dos imigrantes madeirenses não beneficiarem do Serviço Social de Mobilidade? Por que razão não exigem que no Porto Muniz, em Machico ou em Santa Cruz, os imigrantes possam beneficiar dos apoios municipais que são exclusivamente destinados a residentes nesses concelhos? Ou porquê não beneficiam os residentes dos concelhos vizinhos? O que é evidente é que os Juntos pelo Povo e o Partido Socialista não darão lições ao Governo Regional nem ao PSD de como se defendem as nossas comunidades. À direita, a Iniciativa Liberal e o Chega também contestaram os votos de protesto, justificando a aplicação das regras em vigor. Gonçalo Maia Camelo foi o primeiro a usar da palavra. Cheirou-lhes a votos e aqui vai disto. A isenção de taxas para madeirenses não residentes. Muito bem. Qual seria o critério? O local de nascimento? E os filhos dos imigrantes que já nasceram no estrangeiro? Pagam e os pais não? Ou a isenção é sem limite de gerações? E os madeirenses que residem em Portugal continental? Esses já pagam. Os que vivem em Cuba do Alentejo pagam. Os que vivem em Cuba das Caraíbas não pagam. E os familiares dos residentes na Madeira que residem em Portugal continental ou no estrangeiro e venham visitar os residentes? Já são turistas? Já pagam? Senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal valoriza o princípio do utilizador-pagador e não defende a proliferação de taxas. Mas a partir do momento em que as taxas existem, não defende de forma alguma que as isenções se tornem a regra e não a exceção. Muito menos com intuitos meramente eleitoralistas. Quem defende sistematicamente taxas e restrições para os outros tem que saber lidar com as mesmas de forma coerente. O deputado Gonçalo Maia Camelo, ao usar da palavra, seguiu-se a intervenção de Miguel Castro, do Chega, que focou as suas críticas na distinção legal entre residentes e não residentes. Porquê madeirenses pagarem taxas turísticas em território nacional? Ou porquê de portugueses que são tão portugueses como os portugueses da Madeira, terem que pagar as taxas nos percursos? Porquê é que não está contemplado isto? Porquê é que está contemplado os imigrantes, que são, obviamente, um orgulho da Madeira e da nossa terra, mas que aqueles que têm residência na região podem, efetivamente, circular sem pagar. Os que não têm, obviamente, e que optaram por ter residência, por se fixar em países estrangeiros, obviamente que têm que seguir as regras daqueles que nos visitam. Porque não podemos chamar xenófobo a um partido como o Chega, quando estes dois partidos hoje aplicaram aqui uma regra xenófoba. Porque estas regras não são exclusivas para madeirenses, são exclusivas para quem reside na região autónoma da Madeira. A cobrança de taxas aos imigrantes madeirenses nos percursos pedestres e levadas que marcou o arranque do debate parlamentar. O setor de rentacar na região gerou proveitos superiores a 87 milhões de euros nos primeiros 9 meses de 2025, impulsionado pela celebração de mais de 342 mil contratos de aluguer. Os dados foram divulgados há instantes pela Direção Regional de Estatística da Madeira. Entre janeiro e setembro do ano passado, os serviços de aluguer de veículos sem condutor registaram um total de 340 mil clientes. O mercado nacional liderou a procura, representando cerca de 20% do total, seguido muito de perto pelos turistas alemães, com 19%. Os mercados francês e polaco também assumiram especial relevância para as empresas regionais, com cotas de 10% e 9%, respectivamente. O aeroporto manteve-se como o principal ponto de entrega das viaturas, concentrando 58% dos contratos, muito à frente dos escritórios das empresas de aluguer, com 32%,
e das unidades hoteleiras, com 8,7%. Para dar resposta a esta procura crescente, as empresas reforçaram os seus meios operacionais. A frota regional, que se fixava em 10.789 viaturas no arranque de 2025, cresceu expressivamente na primavera até estabilizar nos 13.255 veículos no terceiro trimestre. De referir ainda que a duração média de cada aluguer se fixou nos 6 dias, no acumulado dos 9 meses, evidenciando também uma tendência de subida ao longo do ano, ao passar de 5 dias na época baixa para 6 dias e meio durante os meses de verão. O Presidente do Governo Regional garante que a Madeira não vai perder qualquer verba do Plano de Recuperação e Resiliência, apesar dos constrangimentos registados na execução de obras em infraestruturas sociais. Miguel Albuquerque explica que as dificuldades sentidas, sobretudo devido à complexidade dos processos burocráticos, obrigaram o Executivo a reajustar financiamentos. Nós, alguns dos projetos, como vocês sabem, aliás, isso já foi anunciado, a habitação que está praticamente concluída, a energia também fizemos os prazos, houve algumas dificuldades apenas no que diz respeito a algumas infraestruturas de lares, mas nós fizemos a reconversão desses projetos ou das verbas desses projetos para outros fins, que serão esse dinheiro será integralmente aproveitado, e há 2 projetos onde nós vamos fazer um contrato de programa. O primeiro é o projeto de São José, que era 120 camas que estava projetado fazer em Câmara de Lobos Palar. Nós vamos fazer um contrato de programa e, em princípio, vão ser construídos 160 novos lugares. E o Lar de São Jorge, que era para cuidados continuados e ilhar, passa só a ser lar. No restante, acho que o PRR está a correr bem. O PRR tem uma componente, às vezes, muito difícil. São prazos curtos. A complexidade técnica, muitas vezes, é difícil, mesmo para os PSS fazerem os projetos. Tem algumas exigências tecnocráticas, contas e técnicas, não sei explicar, mas de resto acho que está a correr bem. Além dos fundos europeus, o líder madeirense anunciou um forte investimento no Caniço com a construção de um novo pavilhão polivalente, avaliado em mais de 20 milhões de euros. Vamos continuar a investir porque estas infraestruturas são essenciais. No futuro, vamos construir um novo pavilhão, que este espaço tem uma utilização contínua. Temos muita população jovem aqui na freguesia do Caniço que utiliza esta infraestrutura até ao fim do dia. Todos os dias tem uma ocupação muito intensa e a nossa ideia, aliás, como consta no nosso programa, é construirmos um pavilhão polivalente que também possa ser utilizado como sala de espetáculos aqui para a freguesia do Caniço. No atual mandato? No atual mandato, sim. Quando é que poderá ser uma realidade? Nós estamos neste momento no processo de aquisição do terreno, que há aqui no centro. É um terreno muito bom, uma zona privilegiada, e vamos preparar depois o projeto para o próximo ano para lançarmos a obra. A ideia seguramente vai custar mais de 20 milhões de euros. O projeto deverá ser desenhado ao longo do próximo ano e estará preparado para acolher espetáculos no Caniço.